Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu tenho recebido notificações sobre pessoas que são os millennials, como eu, e que, como eu, chegaram aos 30 fracassados, cheios de doenças psiquiátricas, que não se resolveram, foram do nada para lugar nenhum, né? Basicamente não descobriram que o sucesso não é para todos. Perfeito. E que também foram medicalizados tardiamente. Dando uma piada com ironia, com um fundo de maldade. Perfeito. Bom, primeiro o que acontece é o seguinte, nós crescemos para dar um pouco de contexto, nós, crescemos de uma geração que saiu dos interiores, ou até somos uma segunda geração de gente que saiu dos interiores porque o Brasil estava se industrializando. E daí o que aconteceu? O que aconteceu foi que basicamente muita coisa era até barata, entendeu? Com terreno e tudo mais. O pessoal pagava tudo com bolo de dinheiro. Bom, não vou entrar em grandes detalhes. E também assim a falta de profissionais fazer com que você conseguisse entrar numa empresa e se aposentar nela. Você entrava como motoboy, digamos assim, staff, que é como chamavam, estafeta, e se aposentava como vice-presidente comercial e por aí vai, certo? Que você se empenhando, você conseguia. Que aconteceu mesmo, de fato. Só que o que aconteceu também conosco foi que também a gente cresceu num ambiente dizendo que estudando a gente ia virar alguém na vida, né? Porque afinal realmente a ideia era parar de bater martelo e tudo mais, fazer trabalho braçal para virar o cara que dá as ordens e que segura a caneta. Perfeito? Então isso daí realmente também tem sua cota de afetação. Só que o que acontece? Essas pessoas, e diga-se de passagem também, nós fomos medicalizados tardiamente, porque ainda era, digamos, um tabu e não era status. Hoje é status ser autista e tudo mais. Ser autista, ter essas doenças é algo bonito, né? É algo bonito, digamos, para você ser uma vítima da sociedade, né? Bom, para não retornar a eles serem vítimas da sociedade. Perfeito? Por quê? Porque basicamente você vai culpar isso daí. E assim, aí a gente vê o que acontece. Essas pessoas que estão reclamando e até talvez monetizando seu fracasso, você já vê que tem gente, digamos assim, vitimizando e falando, né? Afinal, também dá cara a tapa, tem disso, né? A moça que fala, uma mulher do interior de cabelo ruivo, digamos assim, de cabelo ruivo, por exemplo, dizem que conseguiu um engajamento maior porque ela é mulher, né? E bonita, realmente. E o homem também, de boa aparência, bonitão mesmo, também fracassado, que teve um pouquinho mais de preocupação com o vídeo, com tudo mais, com praticamente o mesmo conteúdo, teve menos. E aí, mais uma vez, né? Bom, mas é aquilo que se diz. Assim, olha, de verdade, a culpa está na pessoa, certo? Eu sempre digo, porque no final a gente não é obrigado a nada. A gente pode ser influenciado, a gente pode ser, o que mais?
A gente pode até ser, o ambiente cultural vai influenciar, mas falando das vítimas da sociedade, quais são os fatores sociais e econômicos que fazem, por exemplo, um assaltante dar um tiro numa criança, certo? Certo? Não foi a sociedade que botou a arma na mão e nem que fez ele puxar o gatilho. Não tinha um monte de gente assim, não tinham vozes da cabeça, digamos assim, um processo educativo para quê? Para ele puxar o gatilho para aquela criança, certo? E por aí vai, entre milhares de outras coisas, perfeito? Então assim, tem esse componente, tem o componente de se fazer. E também não nego que, como eu também estou com esse na reta, e eu pessoalmente acredito que foi o que aconteceu com eles, é que eles se perceberam, principalmente, reconheceram os seus problemas interiores, conseguiram se aperceber da conjuntura que se encontravam, dos erros cometidos, das más escolhas mesmo. Apesar de eu acho que não existe em si má escolha, só uma má administração do que das consequências. Ou não saber lidar com as consequências, né? Bom, mas isso é outro assunto. Então, né, o que acontece, voltando, são pessoas que que estão se tornando, estão se revelando. E bom, conjuntamente a isso vem o quê? Ou coincidentemente dizendo essas reportagens dizendo que a nossa geração anterior, ou seja, a Z, né, digamos, sei lá, qual que viveu a década de 80 e 70, né, seriam os bem-sucedidos, né, e nós seríamos mais pobres, principalmente porque se você for pensar, por exemplo, a pessoa acreditava que ter um maço de notas na mão era garantia de coisas, de muito mais coisas do que, por exemplo, nós que crescemos já com cartão de crédito. Tá certo que antes ele tinha apenas a tarja, né, que vai ser extinta. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar tinha o cartão, né, e era elo de chip e tudo mais, né. E os únicos lugares que se passavam era o caixa do Banco do Brasil ou então no McDonald's. Eu não tô culpando nenhum dos dois, mas ou melhor, o Banco do Brasil é culpado porque ele é dono da Elo. É 50% culpado. Mas em 2010 ele só passava, a única empresa privada que eles passavam era o McDonald's. E a única pública é o Banco do Brasil. Mas enfim, então, né, digamos assim, que foram realmente pessoas que nesse trabalho intelectual de que se tirou, como se diz, que se tirou o trabalho intelectual, que os trabalhos destacados, se tornou mais necessária a presença humana, certo? E aí coisas como criatividade, assim mesmo, que foram despontando. E aí o que acontece também as pessoas foram sendo criativas para quê? Para entreter as outras pessoas que não querem pensar mesmo. E aí as coisas foram se escalonando. E também tem aquela questão de que ser uma pessoa com doença mental, essas coisas, como se diz, problemas de relacionamento e não se relacionem com essas pessoas, né? Já disse, repito, não se relacionem com pessoas com doenças mentais, tá?
Diga-se passagem, a moça diz que quer ser casada, ter filhos, ela já tem um alvo dizendo na testa dela, ela já bota um cartaz dizendo fique longe de mim, né, no sentido romântico. Mas é assim, tá? Porque o que acontece? Como eu disse, ela vai culpar a todo mundo, o marido não colabora, o filho, apesar de ser criança, vai ser, ele é ruim, entendeu? E aí quando o marido ajuda, ele não. É a família dela que não ajuda. Aí, bom, basicamente os problemas de sempre vão culpar os outros. Né? E hoje, né, já essa geração Y, né, eu sei lá, o Z, que aí já tá medicalizada, né, já se tornou comercialmente viável, né, entrar na mente das pessoas, já há pesquisas até certamente avançadas para detectar de modo biológico algo que em si é abstrato, que há na mente das pessoas. Contudo, elas têm para detectar no sangue delas. Perfeito? E aí vão se encher mais ainda de substâncias, né? E aí também vai ter o contra-marketing, digamos assim, que vão vender soluções naturais, florais de bar, alternativas, maconha medicinal e tudo mais, certo? Que, sinceramente, também não interessa. E hoje também é bonito, tem até aquele cartão mais do autista, né? Agora se tinha filho deficiente, por exemplo, a família escondia, hoje não, ela expõe assim, tem essas coisas de visibilidade. Um ponto de vista, a única coisa boa nisso é que, bom, as pessoas veem que elas não se sentem sozinhas, que tem mais gente com o mesmo problema. A questão é que isso não torna a vida delas menos pior, né? Mas não vamos comparar sofrimento. Assim, quanto a essas pessoas, e aí falando nós já balzacos e balzacas, nós de fato, sim, e que se perderam na vida, né, não enricaram, só tem uma coisa a dizer, né, de fato perdemos. E não se preocupe, no final não tem o que ganhar, tá? É um alívio saber que não há uma transcendência, né? Imagine só saber que depois dessa vida horrível vai ter teria outra pior. E já disse isso em outras questões, né? E até o paraíso pode ser um inferno. Bom, do mais é isso, tá? Obrigado. E sejam felizes.